Fala galera, sejam bem-vindos ao ET Jus. Está começando o segundo episódio da Lei 7.357, que trata sobre o cheque. Galera, mas antes de começarmos, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações e compartilhar com seus melhores amigos. Vamos lá? Capítulo 5 do cheque cruzado. Artigo 44. O emitente ou o portador podem cruzar o cheque mediante a aposição de dois traços paralelos no anverso do título. Parágrafo 1º. O cruzamento é geral se entre os dois traços não houver nenhuma indicação ou existir apenas a indicação banco ou outra equivalente. O cruzamento é especial se entre os dois traços existir a indicação do nome do banco. Parágrafo 2º. O cruzamento geral pode ser convertido em especial, mas este não pode converter-se naquele. Parágrafo 3º. A inutilização do cruzamento ou a do nome do banco é reputada como não existente. Artigo 45. O cheque com cruzamento geral só pode ser pago pelo sacado a banco ou a cliente do sacado, mediante crédito em conta. O cheque com cruzamento especial só pode ser pago pelo sacado ao banco indicado ou, se este for o sacado, a cliente seu, mediante crédito em conta. Pode, entretanto, o banco designado incumbir outro da cobrança. Parágrafo 1º. O banco só pode adquirir cheque cruzado de cliente seu ou de outro banco. Só pode cobrá-lo por conta de tais pessoas. Parágrafo 2º. O cheque com vários cruzamentos especiais só pode ser pago pelo sacado no caso de dois cruzamentos, um dos quais para cobrança por câmara de compensação. Parágrafo 3º. Responde pelo dano até a concorrência do montante do cheque, o sacado ou o banco portador que não observar as disposições precedentes. Capítulo 6 do cheque para ser creditado em conta. Artigo 46. O emitente ou portador podem proibir que o cheque seja pago em dinheiro mediante inscrição transversal no anverso do título da cláusula para ser creditado em conta ou outra equivalente. Nesse caso, o sacado só pode proceder a lançamento contábil, crédito em conta, transferência ou compensação, que vale como pagamento. O depósito de cheque em conta de seu beneficiário dispensa o respectivo endosso. Parágrafo 1º. A inutilização da cláusula é considerada como não existente. Parágrafo 2º. Responde pelo dano até a concorrência do montante do cheque o sacado que não observar as disposições precedentes. Capítulo 7 da ação por falta de pagamento. Artigo 47. Pode o portador promover a execução do cheque. Inciso 1. Contra o emitente e seu avalista. Inciso 2. Contra os endossantes e seus avalistas, se o cheque apresentado em tempo hábil e a recusa do pagamento é comprovada pelo protesto ou por declaração do sacado, escrita e datada sobre o cheque, com indicação do dia de apresentação, ou, ainda, por declaração escrita e datada por Câmara de Compensação. Parágrafo 1º. Qualquer das declarações previstas neste artigo dispensa o protesto e produz os efeitos deste. Parágrafo 2º. Os signatários respondem pelos danos causados por declarações inexatas. Parágrafo 3º. O portador que não apresentar o cheque em tempo hábil ou não comprovar a recusa de pagamento pela forma indicada neste artigo, perde o direito de execução contra o emitente, se este tinha fundos disponíveis durante o prazo de apresentação e os deixou de ter, em razão de fato que não lhe seja imputável. Parágrafo 4º. A execução independe do protesto e das declarações previstas neste artigo, se a apresentação ou pagamento do cheque são obstados pelo fato do sacado ter sido submetido à intervenção, liquidação extrajudicial ou falência. Artigo 48. O protesto ou as declarações do artigo anterior devem fazer-se no lugar de pagamento ou de domicílio do emitente, antes da expiração do prazo de apresentação. Se esta ocorrer no último dia do prazo, o protesto ou as declarações podem fazer-se no primeiro dia útil seguinte. Parágrafo 1º. A entrega de cheque para protesto deve ser prenotada em livro especial e o protesto tirado no prazo de 3 dias úteis a contar do recebimento do título. Parágrafo 2º. O instrumento do protesto, datado e assinado pelo oficial público competente, contém: a linha A transcrição literal do cheque, com todas as declarações nele inseridas, na ordem que se acham lançadas. A linha B. A certidão da intimação do emitente, de seu mandatário especial ou representante legal, e as demais pessoas obrigadas no cheque. A linha C.
A resposta dada pelos intimados ou a declaração da falta de resposta. A linha D. A certidão de não haverem sido encontrados ou de serem desconhecidos o emitente ou os demais obrigados, realizada a intimação, nesse caso, pela imprensa. Parágrafo 3º. O instrumento de protesto, depois de registrado em livro próprio, será entregue ao portador legitimado ou àquele que houver efetuado o pagamento. Parágrafo 4º. Pago o cheque depois do protesto, pode este ser cancelado, a pedido de qualquer interessado, mediante arquivamento da cópia autenticada da quitação que contenha perfeita identificação do título. Artigo 49. O portador deve dar aviso da falta de pagamento a seu endossante e ao emitente, nos 4 dias úteis seguintes ao do protesto ou das declarações previstas no artigo 47 desta lei, ou, havendo cláusula sem despesa, ou ao da apresentação. Parágrafo 1º. Cada endossante deve, nos 2 dias úteis seguintes ao recebimento do aviso, comunicar seu teor ao endossante precedente, indicando os nomes e endereços dos que deram os avisos anteriores, e assim por diante, até o emitente, contando-se os prazos do recebimento do aviso precedente. Parágrafo 2º. O aviso dado a um obrigado deve estender-se, no mesmo prazo, a seu avalista. Parágrafo 3º. Se o endossante não houver indicado seu endereço ou tiver feito de forma ilegível, basta o aviso ao endossante que o preceder. Parágrafo 4º. O aviso pode ser dado por qualquer forma, até pela simples devolução do cheque. Parágrafo 5º. Aquele que estiver obrigado ao aviso deverá provar que deu no prazo estipulado. Considera-se observado o prazo se, dentro dele, houver sido posta no correio a carta de aviso. Parágrafo 6º. Não decai do direito de regresso o que deixe de dar o aviso no prazo estabelecido. Responde, porém, pelo dano causado por sua negligência, sem que a indenização exceda o valor do cheque. Artigo 50. O emitente, o endossante e o avalista podem, pela cláusula sem despesa, sem protesto ou outra equivalente, lançada no título e assinada, dispensar o portador para promover a execução do título, do protesto ou da declaração equivalente. Parágrafo 1º. A cláusula não dispensa o portador da apresentação do cheque no prazo estabelecido, nem dos avisos. Incumbe a quem alega a inobservância de prazo a prova respectiva. Parágrafo 2º. A cláusula lançada pelo emitente produz efeito em relação a todos os obrigados. A lançada por endossante ou por avalista produz efeito somente em relação ao que lançar. Parágrafo 3º. Se, apesar de cláusula lançada pelo emitente, o portador promove o protesto, as despesas correm por sua conta. Por elas respondem todos os obrigados, se a cláusula é lançada por endossante ou avalista. Artigo 51. Todos os obrigados respondem solidariamente com o portador do cheque. Parágrafo 1º. O portador tem o direito de demandar todos os obrigados, individual ou coletivamente, sem estar sujeito a observar a ordem em que se obrigaram. O mesmo direito cabe ao obrigado que pagar o cheque. Parágrafo 2º. A ação contra um dos obrigados não impede que sejam os outros demandados, mesmo que se tenham obrigado posteriormente àquele. Parágrafo 3º. Regem-se pelas normas das obrigações solidárias as relações entre obrigados do mesmo grau. Artigo 52. Portador pode exigir do demandado. Inciso 1. A importância do cheque não pago. Inciso 2. Os juros legais desde o dia da apresentação. Inciso 3. As despesas que fez. Inciso 4. A compensação pela perda do valor aquisitivo da moeda, até o embolso das importâncias mencionadas nos itens antecedentes. Artigo 53. Quem paga o cheque pode exigir de seus garantes. Inciso 1. A importância integral que pagou. Inciso 2. Os juros legais, a contar do dia do pagamento. Inciso 3. As despesas que fez. Inciso 4. A compensação pela perda do valor aquisitivo da moeda, até o embolso das importâncias mencionadas nos itens antecedentes. Artigo 54. O obrigado contra o qual se promove a execução, ou que a esta esteja sujeito, pode exigir, contra pagamento, a entrega do cheque com o instrumento de protesto da declaração equivalente à conta de juros e despesas quitada. Parágrafo único. O endossante que pagou o cheque pode cancelar seu endosso e os dos endossantes posteriores. Artigo 55.
Quando disposição legal, ou caso de força maior, impedir a apresentação do cheque, o protesto ou a declaração equivalente nos prazos estabelecidos, consideram-se estes prorrogados. Parágrafo 1º. O portador é obrigado a dar aviso imediato da ocorrência de força maior a seu endossante e a fazer menção do aviso dado mediante declaração datada e assinada por ele no cheque ou folha de alongamento. São aplicáveis, quanto ao mais, as disposições do artigo 49 e seus parágrafos desta lei. Parágrafo 2º. Cessado o impedimento, deve o portador, imediatamente, apresentar o cheque para pagamento e, se couber, promover o protesto ou a declaração equivalente. Parágrafo 3º. Se o impedimento durar por mais de 15 dias, contados do dia em que o portador, mesmo antes de fim do prazo de apresentação, comunicou a ocorrência de força maior a seu endossante, poderá ser promovida a execução sem necessidade da apresentação do protesto ou declaração equivalente. Parágrafo 4º. Não constituem casos de força maior os fatos puramente pessoais relativos ao portador ou à pessoa por ele incumbida à apresentação do cheque, do protesto ou da obtenção da declaração equivalente. Capítulo 8 da pluralidade de exemplares. Artigo 56. Excetuado o cheque ao portador, qualquer cheque emitido em um país e pagável em outro pode ser feito em vários exemplares idênticos, que devem ser numerados no próprio texto do título, sob pena de cada exemplar ser considerado cheque distinto. Artigo 57. O pagamento feito contra a apresentação de um exemplar é liberatório, ainda que no estipulado pagamento torna sem efeito os outros exemplares. Parágrafo único. O endossante que transferir os exemplares a diferentes pessoas e os endossantes posteriores respondem por todos os exemplares que assinarem e que não forem restituídos. Capítulo 9 das alterações. Artigo 58. No caso de alteração do texto do cheque, os signatários posteriores à alteração respondem nos termos do texto alterado e os signatários anteriores nos do texto original. Parágrafo único. Não sendo possível determinar se a firma foi aposta no título antes ou depois de sua alteração, presume-se que tenha sido antes. Capítulo 10 da prescrição. Artigo 59. Prescrevem em 6 meses, contados da expiração do prazo de apresentação, a ação que o artigo 47 desta lei assegura ao portador. Parágrafo único. A ação de regresso de um obrigado ao pagamento do cheque contra outro prescreve em 6 meses, contados do dia em que o obrigado pagou o cheque ou do dia em que foi demandado. Artigo 60. A interrupção da prescrição produz efeito somente contra o obrigado em relação ao qual foi promovido o ato interruptivo. Artigo 61. A ação de enriquecimento contra o emitente ou outros obrigados que se locupletaram injustamente com o não pagamento do cheque prescreve em 2 anos, contados do dia em que se consumar a prescrição prevista no artigo 59, seu parágrafo desta lei. Artigo 62. Salvo prova de inovação, a emissão ou a transferência do cheque não exclui a ação fundada em relação causal, feita à prova do não pagamento. Capítulo 11 dos conflitos de leis em matéria de cheques. Artigo 63. Os conflitos de leis em matéria de cheques serão resolvidos de acordo com as normas constantes das convenções aprovadas, promulgadas e mandadas aplicar no Brasil, na forma prevista pela Constituição Federal. Capítulo 12 das disposições gerais. Artigo 64. A apresentação do cheque, o protesto ou a declaração equivalente só podem ser feitos ou exigidos em dia útil durante o expediente dos estabelecimentos de crédito, câmaras de compensação e cartórios de protestos. Parágrafo único. O cômputo dos prazos estabelecidos nesta lei obedece às disposições do direito comum. Artigo 65. Os efeitos penais da emissão do cheque sem suficiente provisão de fundos, da frustração do pagamento do cheque, da falsidade, da falsificação e da alteração do cheque continuam regidos pela legislação criminal. Artigo 66. Os vales ou cheques postais, os cheques de poupança ou assemelhados e os cheques de viagem regem-se pelas disposições especiais a eles referentes. Artigo 67. A palavra banco, para os fins desta lei, designa também a instituição financeira contra a qual a lei admite a emissão de cheque. Artigo 68.
Os bancos e casas bancárias poderão fazer prova aos seus depositantes dos cheques por estes sacados mediante apresentação de cópia fotográfica ou microfotográfica. Artigo 69. Fica ressalvada a competência do Conselho Monetário Nacional, nos termos e nos limites da legislação específica, para expedir normas relativas à matéria bancária relacionada com o cheque. Parágrafo único. É da competência do Conselho Monetário Nacional, alínea A, a determinação das normas a que se referem obedecer às contas de depósito para que possam ser fornecidos os talões de cheques aos depositantes. Alínea B. A determinação das consequências do uso indevido do cheque relativamente à conta do depositante. Alínea C. A disciplina das relações entre o sacado e o opoente na hipótese do artigo 36 desta lei. Artigo 70. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 71. Revogam-se as disposições em contrário. Galera, é isso aí. Essa foi a lei número 7.357, que trata sobre o cheque. Se você chegou até aqui, curtiu esse episódio, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e até a próxima. Um forte abraço. Tchau!